Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Beca e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ações que ainda estão apresentando excelentes oportunidades e que estão abaixo do seu valor patrimonial. Então, sem mais conversa, vamos embora pro vídeo, mas antes já deixa aquele teu like de confiança para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos embora saber quais são essas ações. Vamos lá! A primeira empresa da nossa lista é a Metalúrgica Gerdau, denominada uma das maiores empresas do país no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço, ferro, entre outros materiais. Outro ponto importante da Metalúrgica Gerdau é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Perceba o seguinte, esse gráfico representa a cotação da Metalúrgica Gerdau. Então a gente observa logo de início que existe muito fundos e topos. Atualmente a Gerdau ela está custando R$10,70, mas eu já comprei, acho que muita gente também aproveitou aqui, ó, quando ela estava custando por volta de R$9. Depois desse fundo subiu, alcançando quase R$12 na sua cotação e depois caiu de novo. Então, são empresas assim que é importante nós se atentar quando ela faz fundo. Quem comprou, quem adquiriu o Gerdau nesse período, com certeza está ganhando muito, está feliz com a valorização da companhia. Outro ponto aqui importante que eu quero falar para vocês sobre indicadores, presta muito atenção aqui, é o seguinte, essa linha azul se trata da cotação da GOAL4. E agora eu quero que vocês observem essa outra linha aqui do gráfico, que é o VPA. Observa aqui comigo, que está aqui em cima. E VPA, para quem não sabe, significa basicamente quanto vale uma ação da empresa em relação a todo o seu patrimônio. E o cálculo que a gente faz é patrimônio líquido dividido pelo número de ações que a empresa tem em circulação, ok? Quando a gente faz essa divisão, chegamos ao valor patrimonial da ação. Esse valor patrimonial por ação está acima da cotação atual da Metalúrgica Gerdau. Dessa forma, esse valor que está apontando aqui para a gente é R$18,18. A gente pode até concluir que essa disparidade aqui nos gráficos entre o valor patrimonial da ação e o valor atual da Metalúrgica Gerdau é um ponto positivo para o acionista que não quer pagar caro. Além disso, ainda olhando sobre preço, quando a gente ativa preço justo de Graham, percebam que está aqui em cima e segundo Graham, o preço justo da Metalúrgica Gerdau é R$26,14. Mais uma vez, nesse preço justo está apontando que nesse interim há um upside, há um potencial de valorização. Nesse momento, ainda se encontra, assim, atrativa, abaixo do valor patrimonial, além de ser uma excelente ação. Outro ponto também aqui, observa, se a gente ativar o método Discontex, nós encontramos aqui pontos que nos mostram melhores momentos para não pagar caro. E a última vez que apontou no gráfico foi quando a GOAL4, no dia 7 de agosto desse ano, estava custando R$9,88, abaixo dos R$10. Além disso, se a gente ativar aqui o ROI, é 9,25%, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. A gente entende quanto maior esse indicador é melhor para o acionista. Além disso, observa aqui comigo o preço sobre o lucro. Essa setinha aqui mais vermelha é 6,38, ou seja, em menos de 7 anos você tem que investir na empresa novamente em seu bolso. Um ponto interessante, né? E eu gosto de um preço sobre o lucro até 10. Passou de 10, a gente tem que analisar outros indicadores. Aqui no gráfico a gente já consegue entender aqui, ó, preço sobre o lucro fosse igual a 10, a ação estaria custando R$16,70. Percebem isso? Outro indicador aqui interessante também para a gente observar é o preço sobre o valor patrimonial. Percebam só aqui, tá? Ó, nesse momento, o P sobre VP da Metalúrgica Gerdau é 0,59. E nesse indicador nós dizemos que a metalúrgica
em relação ao preço, está com um desconto de 41%. Mas percebam só o seguinte, o preço sobre o lucro está bem aqui embaixo. É uma seta, praticamente, a gente está analisando aqui de 2022 até 2024, é uma seta praticamente o PL que não muda muito, tá? Observa isso. Já o preço sobre o valor patrimonial, observa como é esse zigue-zague? Acompanha o preço atual da ação. Eles fazem praticamente o mesmo movimento. Por esse motivo, coloque isso na sua cabeça. Esse indicador P sobre VP está inteiramente ligado ao preço atual das ações. Beleza? Outro ponto também é o LPA. Quando a gente ativa aqui, esse lucro por ação da metalúrgica Gerdau é um indicador que mostra se a empresa é lucrativa. Ou seja, quando esse número do LPA é negativo, indica que a empresa está operando, presta atenção, com a geração de prejuízo ao invés de lucro. Vamos olhar aqui, o LPA da metalúrgica Gerdau é de R$ 1,67. Além disso, trazendo mais múltiplos de valuation, o preço justo de Graham é R$ 26,14, uma margem de segurança de acordo com Graham de 145,45%. E no ranking da Magic Fórmula de Greenwich, que separa para a gente empresas boas, lucrativas, baratas, e aqui ele traz muito mais uma ideia de ROIC e o EV/EBIT das mais de 200 empresas analisadas na plataforma. A Goal 4 está na posição 32. Olhando agora muito mais questão de dividendos, preço-teto e margem de segurança de acordo com os 6% de Bazin, todo o período base, 12 meses, 3 anos e 5 anos, todos eles trazem uma margem de segurança positiva. E olhando mais precisamente os últimos 5 anos da metalúrgica, nós temos aqui um yield médio anual de 10,36%, o que satisfaz os 6% do método de Bazin, trazendo o preço-teto de R$ 18,39 e uma margem de segurança de 72,68%. Em relação ao endividamento da Goal 4, trazendo a questão de caixa e patrimônio líquido, observamos a empresa com patrimônio líquido maior, se a gente comparar ao quarto TRI de 2023, primeiro TRI de 2024 e agora, o maior patrimônio em relação ao segundo TRI de 2024. A empresa vem crescendo seu patrimônio líquido e não apresenta nem dívida de curto prazo e nem dívida de longo prazo. Observando essa questão do balanço patrimonial da companhia, trazendo a ideia do segundo TRI de 2024, ela tem praticamente o mesmo valor de patrimônio líquido e de ativos. E se a gente observar se tem alguma relação ainda com passivos, percebam aqui comigo que a empresa tem um pouco ainda de passivos, mas muito mais acanhado aqui embaixo. Quase a gente não vê a relação de passivos, como por exemplo no terceiro TRI de 2021, que a gente observa que a empresa teve um maior número, trazendo essa comparação de passivos. Beleza, pessoal? Trazendo o radar de dividendos inteligente da metalúrgica, observem que a propensão, os possíveis meses de pagamento é em março, maio, agosto e novembro. E só agora em 2024 nós tivemos 3 pagamentos do tipo dividendos. Observando o cargo de receitas e lucros nos últimos 5 anos, a empresa apresenta um cargo de receitas de 10,26% e de lucro de 33,85% nos últimos 5 anos. E a nossa próxima empresa é as Indústrias Home, uma empresa que tem um portfólio vasto para trabalhar com máquinas, processamento de plásticos, peças de ferro fundido, está com seu preço sobre o lucro de 6,97, ou seja, em menos de 7 anos, você tem que investir na empresa novamente em seu bolso, está com seu
dividend yield nos últimos 12 meses de 5,86%. Nesse momento, a Home está custando R$ 10,80. Em relação ao seu preço sobre o valor patrimonial, está em 0,84, ou seja, 16% de desconto. Outro ponto importante aqui é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Como a linha do gráfico do VPA está aqui em cima, o valor patrimonial por ação da Home 3 é R$ 12,84. Nesse momento, o preço está abaixo desse VPA. Além disso, observa aqui comigo, a gente vai ativar o preço justo de Graham, está bem aqui em cima, e a gente entende que nesse inteirinho há um potencial de valorização, já que o preço justo está aqui em cima. Segundo o preço justo de Graham, essa ação era para estar custando R$ 21,16. Beleza? Vamos lá. Além disso, a Home está com ROI de 12,6% e está com seu lucro por ação, observa aqui comigo, de R$ 1,55. Se a gente desativar todos estes múltiplos e ativar o método Descontex, percebam aqui comigo que nesse ponto atual está apontando no nosso método Descontex um bom ponto de entrada em relação às cotações da Home 3. Só lembrando, pessoal, que esse método Descontex leva em consideração critérios técnicos e fundamentalistas para nos avisar os melhores momentos para adquirir uma empresa e não pagar caro nela. Tanto é que a última vez que apontou foi aqui no dia 5 de junho desse ano, quando a Home estava custando R$ 9,85. Além disso, só para a gente observar aqui, se o preço sobre o lucro da Home fosse igual a 10, quanto seria o valor? Percebam, R$ 15,50. Entenderam, pessoal? Então, vamos olhar outros indicadores da Home 3. Vamos lá. Olhando a questão de dividendos da companhia, o preço teto e a margem de segurança de Bazin, na janela de 5 anos, apresentam a margem de segurança acima de 60%. O preço teto, de acordo com os 6% de Bazin, seria R$ 17,36, com um yield médio anual de 9,64. Logo, dessa forma, essa empresa se encaixa tranquilamente no critério de Bazin. Observem que em 2023, a Home pagou R$ 1,03 por ação, tendo um yield de 9,53%. O maior pagamento da companhia foi em 2021, quando apresentou um dividend yield de 16,06%, trazendo um dividendo de R$ 1,73 por ação. Olhando a questão da margem de segurança de acordo com Benjamin Graham, seria 95,93% de acordo com esse preço justo aqui, e no ranking da Magic Fórmula de Joel Greenwald, essa ação das mais de 200 empresas analisadas na plataforma estaria na posição 123. Analisando essa questão do balanço da Home, percebam aqui comigo que nesse segundo TRI de 2024, a empresa nos apresentou um patrimônio líquido acima de 1 bilhão, a quantidade de ativos acima de 2 bi e também passivos 837 milhões de... Ou seja, é uma empresa que possui mais patrimônio líquido e mais ativos e passivos. Observando essa questão de endividamento da Home, percebam que tem mais patrimônio se a gente comparar as suas dívidas, tanto de curto prazo quanto longo prazo, isso é um ponto positivo, e além disso, ela tem caixa em sua operação. Observando o radar de dividendos inteligente, os possíveis meses projetados é em janeiro, março e abril. Só aqui em 2024, a companhia já efetuou 3 pagamentos do tipo juros sobre capital próprio, uma bonificação e outro pagamento de JCP. E a próxima empresa da nossa lista é a ISA-CETEP, uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico brasileiro. É uma empresa que está barata, abaixo do valor patrimonial, paga bons dividendos. Então, percebam o seguinte aqui comigo. TRPL4, a transmissão paulista, está com a variação positiva nos últimos 12 meses de 11,71%, está com seu preço sobre o lucro 6,10%, está com seu dividend yield nos últimos 12 meses de 7,58%, está com um ROI de 14,36%, e aqui quando a gente observa outras questões em relação aos indicadores, o VPA da TRPL4 é R$ 28,24 nesse
momento, ela está custando R$ 24,71. Beleza? E, além disso, vamos olhar aqui, ó, o preço sobre o valor patrimonial. Nesse momento, está em 0,88, ou seja, a TRPL4 está com um desconto de 12%. Então, veja bem, se a gente olhar o preço justo de acordo com Graham, seria R$ 50,73. Outro ponto também é o lucro por ação. Percebam que o lucro por ação R$ 4,05. Se o preço sobre o lucro fosse igual a 10, quanto seria o valor da TRPL4? Vamos observar aqui, seria R$ 40,50. Vamos lá, então, observar se tem algum ponto em relação ao nosso método Descontex. A última vez que apontou para a gente foi quando a TRPL4 estava custando R$ 24,55. Se a cotação da companhia cair mais um pouco, chegar aqui nesse patamar, quem sabe não aponte aqui no nosso método mais um ponto interessante em relação à companhia. Além disso, percebam que a margem de segurança, de acordo com o preço justo de Graham, seria acima de 105%. No ranking da Magic Format Agreement, essa ação está na posição 59. Observando a TRPL4 em relação a dividendos, ao preço teto e à margem de segurança, nos últimos 5 anos, a gente tem uma margem de segurança de 17,36%, tem um preço teto de R$ 29,00 e o yield médio anual durante esse período é 7,04%, o que satisfaz tranquilamente os 6% de Décio Bazin. Em 2021 foi quando ela apresentou aqui o maior yield de 16,33% e o valor pago por ação foi de R$ 4,04. Além disso, olhando aqui os resultados da TRPL4, nesse segundo TRI de 2024, se a gente for observar e comparar ao primeiro TRI de 2024, nós observamos uma diminuição nas suas receitas de bens e serviços, tivemos diminuição também nos custos de bens e serviços vendidos e também uma diminuição no lucro líquido da empresa. Na questão de balanço patrimonial, nós temos um patrimônio líquido acima de 18 bi, temos ativos acima de 37 bilhões e também uma parte de passivos também um pouco acima de 18 bilhões. Na questão de endividamento da TRPL4, perceba aqui comigo que nesse segundo TRI de 2024, a empresa mostra que tem mais patrimônio líquido que dívida, tanto de longo prazo quanto curto prazo, e tem um pouquinho aqui de caixa. Na questão do radar de dividendos inteligente, a empresa costuma pagar em janeiro, novembro e dezembro. Observa aqui também que em 2024 nós tivemos 2 pagamentos da companhia no mês 4 e no mês 1 desse ano. Os 2 de tipo juros sobre capital próprio. A próxima ação da nossa lista é a Bradespar, uma companhia de investimentos que busca criar valor para o acionista. Atualmente, a Bradespar detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior, com membros no conselho de administração e comitês de assessoramento. A Bradespar, nesse momento, custando R$ 18,72, está com seu preço sobre o lucro 4,03, o seu dividend yield 14,94. Perceba aqui comigo que nesse momento o VPA da Bradespar está em 21,50 e preço justo de Graham, preço justo seria R$ 47,43. O ROI da companhia está aqui em cima, acima de 21%. Preço sobre o lucro da Bradespar aqui embaixo de 4,03. Preço sobre o valor patrimonial, percebam aqui 0,85 e o LPA da Bradespar é 4,65. Se a gente ativar agora o método Descontex, nesse exato momento não está apontando um interessante ponto, porém a última vez que apontou foi no dia 5 de agosto, quando a ação estava custando R$ 17,85. Na ótica dos 10 anos, quanto seria o preço? R$ 46,50. Segundo Graham, teria um upside de 153,30
37%. E no ranking da Magic Fórmula de Agreement, a Bradespar está na posição número 5. Observando dividendos, percebam, toda janela de tempo ela trouxe boas margens de segurança e nos últimos 5 anos está com a margem de segurança de 271,85%, onde o preço teto da Bradespar seria R$ 69,61 e o seu yield médio anual de 22,31%. Observando a questão do balanço patrimonial da Bradespar, o patrimônio líquido da Bradespar 8,45 bilhões e a quantidade de ativos também da companhia um pouco mais de 8 bilhões. E observamos um pouco de passivos nesse segundo tri de 2024. A questão de endividamento da BRAP4 em relação ao caixa e o patrimônio líquido nesse segundo tri de 2024, a empresa tem um patrimônio líquido um pouco mais de 8 bi e também tem caixa em sua operação. Observando a questão de dividendos inteligente, no nosso radar, a BRAP4 tem a tendência de pagar em maio e novembro, 2 vezes ao ano. Esse ano 2024, a Bradespar pagou 2 vezes dividendos, no mês 5 deste ano. Sobre o lucro da Bradespar, uma notícia publicada no dia 13/8 desse ano, a BRAP4 tem lucro 3 vezes maior que há um ano, ou seja, um resultado financeiro positivo acima de 19 milhões. E a próxima empresa é a JHSF, uma empresa brasileira do setor imobiliário de alta renda. Ela está nos setores de renda recorrente, hotéis, restaurantes, incorporação, também um aeroporto executivo. Agora, se a gente for olhar aqui, perceba a disparidade, observa aqui esse interim entre a cotação da companhia, que está aqui embaixo, e o VPA, que é o valor patrimonial da ação. Percebam que o VPA é 7,53 e nesse momento a JHSF está em R$ 4,50, tá? Então esse é o primeiro ponto bem importante sobre a companhia. Outra questão, preço justo de Graham. Percebam que está muito mais acima. Segundo Graham, a JHSF3 ainda tem um potencial bem grande e o preço justo seria R$ 11,79. Ainda assim, se a gente observar o ROI da companhia está aqui em cima, 10,73, o preço sobre o lucro 5,59 e o preço sobre o valor patrimonial está aqui bem próximo à cotação atual, está em 0,60, ou seja, tem um desconto e esse desconto é de 40%. Percebam também que o LPA da JHSF é 82 centavos. Além disso, observa aqui comigo, se o PL fosse igual a 10, a JHSF estava custando R$ 8,20. E quando a gente ativa nosso método Descontex, percebam que nesse momento, nessa direção aqui que o gráfico está, a gente não encontra nenhum ponto interessante de entrada. E a última vez que apontou foi quando a ação estava custando R$ 3,66. Inclusive, eu falei muito sobre a companhia, sobre o potencial da rentabilidade quando ela estava nesse preço aqui de R$ 3,66. E é exatamente isso que a gente vai observando desde então, a valorização da ação. Do Graham Upside, a valorização seria 162% e no ranking da Magic Fórmula de Agreement, essa ação está na posição número 60. Na questão de preço teto e margem de segurança, observe que em todo o período de tempo, ela apresentou aqui margens de segurança positiva e nos últimos 5 anos, olhando esse período base, apresenta uma margem de segurança acima de 15%. Preço teto, então, seria R$ 5,20. O seu yield médio anual é 6,94%, satisfaz tranquilamente o método de Bazin. No segundo TRI de 2024, apresenta quantidade acima de 8 bi de ativos. A empresa também tem patrimônio líquido acima de 5 bilhões, também tem uma quantidade de passivos um pouco mais de 3 bilhões. Olhando a questão de endividamento em relação ao caixa e patrimônio líquido, percebam aqui comigo que no segundo TRI de 2024, a empresa apresenta
o maior patrimônio líquido, se a gente for comparar a dívida tanto de curto prazo quanto longo prazo, isso é um ponto importante, e também tem um pouco de caixa na sua operação. Além disso, tem um cargo de receita nos últimos 5 anos de 19,23%, um cargo de lucro no mesmo período de 13,42%. E na questão de dividendos, a gente sabe que esse pagamento se dá todos os meses. É basicamente um fundo imobiliário. Essa ação é daquelas que paga todos os meses. E agora eu quero saber, você tem alguma dessas ações em carteira? Qual delas? Goal 4, a Home 3, a ISA CETEP Transmissão Paulista, a Bradespar ou a JHSF 3? E para eu saber que você ficou comigo até aqui, coloca assim nos comentários. A palavrinha é foco. Coloca aí, 4 letrinhas. A palavra é foco. Tenha foco porque tudo que está planejado, tudo que você quer e tem foco vai acontecer. Não perca o foco. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Envie esse vídeo para o teu amigo e fui!